Eu errei, fui moleque. Recentemente eu postei um vídeo aconselhando o Nando Olímpio, que estava passando por uma situação difícil. Muita gente se identificou e agradeceu por esse vídeo, falando que esse vídeo ajudou de diversas formas, se identificou com a situação mesmo. Entretanto, eu cometi um erro nesse vídeo e agora eu vim me retratar. Mas antes de falar sobre o erro que eu cometi, eu quero falar um pouco com vocês sobre amizade. A amizade... Eu não sei exatamente como funciona para vocês, mas eu tenho a sensação que cada amigo ou amiga que eu tenho tem um superpoder. Existem diversas situações na minha vida que eu sinto que eu tenho uma pessoa perfeita para dividir aquela situação. Eu tenho amigos que eu procuro quando eu preciso desabafar sobre alguma coisa que eu fiz. Eu tenho amigos que eu procuro quando eu estou passando por algum problema profissional. Eu tenho amigos com os quais eu gosto de conversar sobre futebol, outros sobre escalada. Amigos para conversar sobre relacionamento, amigos para conversar sobre dinheiro. Cada pessoa na minha rede de apoio tem algo em que ela é muito boa, muito especial, assim como todo mundo. Mas eu tenho um amigo meu que é o cara das punchlines. Além de ser um jogador de pôquer fantástico, um cara que entende muito mesmo do riscado, ele é especialista em fazer frases de efeito. Quem acompanha não só o CTB, mas a Burricolândia como um todo, já deve imaginar que eu tô falando do Andrei. O Andrei é o famoso caso do pouco mídia, muito futebol. Ele é muito low profile. Em nenhum momento ao longo da carreira longuíssima de pôquer dele, de muito sucesso, ele buscou os holofotes. Ele não quer saber de grandes premiações, não quer saber de pôquer ao vivo, não quer saber de mídia. Ele só quer jogar o joguinho dele, ganhar o dinheiro dele e seguir trabalhando com tranquilidade. Mas, eventualmente, quando ele resolve sair da caverna dele, ele sempre vem com uma frase que normalmente acaba transformando a minha vida em algum aspecto. Esse é o Andrei. E normalmente, quando ele aparece para falar comigo, eu sei que no melhor estilo Mestre dos Magos, ele vai soltar ali uma ou duas frases de efeito e mudar completamente a minha visão sobre alguma coisa. Ele assistiu esse vídeo onde eu buscava ajudar o Nando Olímpio e perguntou: posso dar um feedback? Eu obviamente aceitei e veio isso aqui. Cara, teu vídeo aqui, 2 pontos. Um ponto que eu achei legal, um ponto que eu não concordo. Vou começar pelo que eu achei legal. Enxergar como jogador de XABI é uma trap. E gostei do jeito que você abordou ali, isso aí pode destruir carreira mesmo. Às vezes, vários players demoram para dar espaço atrás, quando dá, tá num buraco tão grande que não tem como sair. Então, esse eu achei legal. E o que eu não concordo é você precisar ter tesão para gridar. É uma parada que sai do controle, né? Não tem como você controlar ter tesão. Então, é uma variável que você não pode contar com ela. Aí eu prefiro a linha de, cara, se você escolher o pôquer é teu trabalho e você precisa de uma rotina e fazer ele mesmo quando você não tem vontade. Sentar a bunda e jogar mesmo sem vontade, mesmo sem nada, de preferência nos mesmos dias e no mesmo horário, para você conseguir performar, né? Se você ficar esperando uma carreira longa, você ter tesão de grindar, não dá. E bom, a verdade é que o Andrei tem razão, mas eu quero me defender aqui também. A colocação do Andrei é perfeita. Não vai ser a paixão que vai fazer a sua carreira ser sustentável. Uma longa carreira não pode depender desses momentos de empolgação ou de muita confiança, aquele tesão mesmo. É realmente exagerado falar isso. E aí eu reconheço que eu me expressei mal. Vocês sabem como funciona a internet, né? Às vezes a gente precisa hiperlativizar. Às vezes a gente precisa exagerar um pouco na forma que a gente fala as coisas. O Andrei está se referindo ao fato de, naquele vídeo que eu citei para vocês, e que se vocês ainda não assistiram, pelo amor de Deus, assista, eu falei que se você não sente tesão pela ideia de ir jogar, provavelmente tem alguma coisa errada. Como ele mesmo falou no áudio, o que vai sustentar uma carreira por muitos anos é disciplina. Você ter um bom planejamento e você seguir esse planejamento com bastante rigor e entrega, de fato. E sinceramente eu gosto bastante disso que ele falou. Mas eu gostaria de ter a oportunidade de explicar um pouco melhor o que eu quis dizer, porque eu não me arrependo do que eu disse, eu me arrependo apenas da forma que eu falei. O que eu estava querendo dizer com relação àquela parte do tesão é que, às vezes, de forma bem silenciosa e bem sutil, você começa a ficar com uma certa sensação
de que jogar é quase como se fosse perder tempo ou dinheiro. Eu não acho que essa seja uma sensação unânime, mas é algo que eu já vi bastante gente relatar. E comigo isso já aconteceu várias vezes, principalmente quando eu estava passando por uma situação de downswing e uma situação de performance ruim. Nesses momentos, a sensação que se cria, e às vezes é bem silenciosa mesmo, é exatamente essa: se você jogar, você vai perder. É uma mistura de desesperança com indignação, assim, é um sentimento bem específico. Então a minha correção ela vai um pouco para essa direção. Quando eu quis dizer que você precisa ter tesão, não é no sentido de empolgação. O Andrei foi perfeito nessa colocação. Imagina, ele joga poker há quase 20 anos. Eu não sei quando deve ter sido a última vez que ele sentiu tesão antes de jogar. Inclusive, Andrei, se você puder responder a gente nos comentários, vai ser legal saber. Mas eu tenho certeza que ele entende com perfeição que sentar e jogar é a parte mais importante do trabalho dele. Aliás, não só sentar e jogar bem. Essa é a parte mais importante. E é esse ponto que eu quis trazer destaque. Porque muitas vezes, quando a gente está num período de downswing ou quando a gente está num momento difícil, parecido com o momento que eu relatei naquele vídeo, a gente perde essa capacidade, esse poder de jogar bem, de fato. Ou pelo menos sentir que está jogando bem. Inclusive, essa é uma das dificuldades do poker. Muitas vezes é difícil ter certeza se você está ou não jogando bem. Às vezes a gente sente que está jogando mal e quando para olhar nem estava jogando tão mal assim. E às vezes a gente acha que a gente está amassando, jogando pra caralho. E quando vê, teve pouquíssimo avanço no jogo. O poker é complicado mesmo. Então agora vamos pro gabarito. Repetindo algo que eu já disse naquele vídeo. Planejamento vai ser essencial para sua carreira. E quando eu falo planejamento, não é só, sei lá, qual ABI você vai jogar. Essa é uma parte importante, né? Afinal de contas, decidir o que você vai ou não jogar, quanto você vai ou não ter de bankroll, todas essas decisões são importantes. Mas que horas você vai jogar? Que dias você vai jogar? Quanto tempo você vai registrar? O que você vai fazer entre um dia e outro de grind? Como você vai descansar? Quando você vai estudar? Como você vai estudar? Tudo isso é essencial para você ter um bom planejamento. E um bom planejamento bem executado leva diretamente para o que o nosso mestre dos magos Andrei disse. Sentar a bunda e jogar mesmo sem vontade, mesmo sem nada, de preferência nos mesmos dias e no mesmo horário para você conseguir performar, né? E que se complementa, não com o que eu disse no último vídeo, mas com o que eu quis dizer de você entender que fazer isso vai ser a sua máquina de fazer dinheiro. E essa é importante de verdade, essa eu não me arrependo. Até porque eu já vi carreiras de mentes brilhantíssimas do poker não saírem do lugar. A pessoa amava estudar, ela estudava, mas não se desenvolvia como jogador. Não é o fim do mundo se você tem mais o perfil de estudar do que jogar. Mas é importante você entender que você vai precisar se desenvolver em outras áreas. Se você não estiver se desenvolvendo como jogador e se você não estiver executando esse grind com bastante volume e qualidade, você vai ter que fazer esse dinheiro de outro jeito. E aí, provavelmente, você vai precisar levar sua carreira para uma outra direção, se conectar com times, com escolas, com jogadores e tentar contribuir através de construção mais acadêmica, digamos assim. Estudos, pesquisas, reviews, enfim, contribuir mais nos bastidores ali. Quase como se fosse um staff, sabe? O que pode te dar bastante dinheiro, tá? Eu não tô desmotivando, mas são coisas diferentes. E no fim das contas, a gente parece estar caminhando para construir um bom plano juntos. Se você assistir aquele vídeo, levar em consideração as correções do Andrei e a minha retratação, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a elaborar um plano um pouquinho melhor, um dia de cada vez. Mas e aí? O que você achou? Você já tinha entendido o que eu quis dizer ou essa foi uma retratação importante? No fim das contas, inclusive, foi algo que eu fechei falando naquele vídeo. Poker é uma coisa que a gente nunca vai conseguir desenvolver sozinho. A gente precisa de ajuda e essa troca entre pessoas é essencial para a gente atingir o nosso máximo potencial. Felizmente eu tenho o Andrei e tenho vocês também, então não deixa de comentar aí o que você achou e se você tem alguma observação também. Eu sou o Anão19 e a gente se vê no próximo vídeo.